precisa modernizar, não tem jeito, não tem escapatória. Ela é uma fonte de conflitos dentro do condomínio. A primeira do Brasil, cada condomínio tem uma. De síndicos que nunca leram convenção. São proibidos os animais. Mudam-se as leis. Eu posso fazer o que eu quero. Olá, sou Ana Luísa Pretel, aqui no Mulheres Condominiais. Mais uma edição, trazendo um convidado muito especial hoje, o Dr. Márcio Espímpolo, diretamente de Ribeirão Preto. E nada seria possível se não fossem os nossos patrocinadores. Repinte, que é especialista em pinturas, atende portaria, e a GK Condomínios, que está atuando desde 1976. E aqui estamos, Por favor, compartilhe, curtam, se inscreva no nosso canal, é muito importante para nós. E nós sempre trazemos pessoas diferenciadas no mercado, que nos traz muita informação. E desta vez é o Dr. Márcio Espímpolo, que é advogado renomado em Ribeirão Preto, foi presidente da Comissão de Direito Condominial lá em Ribeirão e agora ele está como segundo vice-presidente aqui em São Paulo, na Comissão Estadual de Direito Condominial. E vamos ter o prazer de conhecê-lo um pouco melhor, falar um pouco da sua vida em Ribeirão Preto, mas da sua vida profissional, porque ele tem muito a acrescentar. Vocês logo vão saber. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Ana. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você no Mulheres Condominiais. Uhum. Na verdade, sou aqui um bendito fruto entre as mulheres condominiais. Obrigado pela deferência, Eu sei que não transitam muitos homens por aqui, O foco é mais as mulheres, mas eu tenho assistido seus programas são excepcionais, com muita qualidade, com muito entrevistado aqui de qualidade, acrescentam bastante no mercado. Então, eu quero agradecer a você mais uma vez por esse honroso convite de estar aqui com uma pessoa que já há muito tempo tenho contato, também uma pessoa a quem eu admiro bastante e miro também como profissional no mercado, principalmente na área da mediação. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Lembrando, gente, que eu esqueci de falar que ele foi coordenador da pós-graduação da Fundação Álvares Penteado também, da qual, graciosamente, ele me convidou para ministrar uma aula, Então, foi uma pós-graduação muito interessante, de bastante destaque no mercado, formando profissionais que o que mais precisa, e o Dr. Márcio sempre foi muito atento a isso, A qualificação dos profissionais dentro do próprio mercado condominial, não é isso? Exato. Na verdade, a primeira pós-graduação em Direito Condominial, no caso da FAAP, foi Direito e Gestão Condominial, foi na FAAP, em 2018, a primeira do Brasil. Sim. E depois da FAAP vieram outras, Uhum. Logicamente, nós fizemos 3 turmas lá na FAAP, inclusive durante a pandemia também. Estamos com uma pós-graduação também em Direito Condominial na PUC, uma pós-graduação em Direito Imobiliário e Condominial na Escola Superior da Advocacia em Ribeirão Preto, presencial. No caso da PUC, ela é à distância. Então, na verdade, a ideia da primeira pós-graduação é justamente essa, especializar advogados e administradores, engenheiros, aqueles que realmente transitam pelo mercado condominial, especializá-los, porque a gente sabe que o mercado condominial ele pegou fogo, por assim dizer, em 2008, 2014 foi o ápice, e onde começaram a surgir muitos profissionais querendo trabalhar no mercado, mas não tinha uma referência adequada. Então, a ideia da pós-graduação é essa, especializar, O próprio nome diz especialização, especializar pessoas para atuar no mercado condominial. Então, o pontapé nacional para isso foi a FAAP em Ribeirão Preto. É o que eu sempre falo, popularmente, vamos subir a régua. Vamos subir a régua. Porque há essa necessidade dentro do próprio mercado. A academia precisa estar presente. Sim, sim. Então, ela se instalou ali em 2018, oficialmente. Inclusive, ela nasceu de um programa aqui
de um encontro, na verdade, aqui, que eu vim conversar com pessoas, referências no mercado. E a GK foi uma delas, com quem eu tive, foi o Gabriel. Sim. Sentamos numa mesa, eu, Gabriel, Ricardo e Rodrigo, para conversarmos sobre um programa. Eu me lembro que o Gabriel disse depois para mim, né? Depois que eu saí da sala, ele comentando com os filhos, né? Provavelmente vai ser mais um que vai tentar e não vai conseguir. Depois ele, na primeira aula que ele deu, lá em Ribeirão Preto, presencialmente, né? Ele ficou muito feliz da pós-graduação realmente ter, por assim dizer, vingado, saído do papel e enfim, é o que é hoje, né? Hoje nós temos várias especializações no Brasil, mas tenho orgulho de dizer que o pontapé inicial foi da FAP. E a gente tem que sempre lembrar isso, né? Porque a ideia é realmente, vamos fazer o primeiro, depois os outros fazem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque o Brasil é muito grande e condomínio está pipocando no país inteiro. Então, há campo de trabalho, sim, mas campo de trabalho para pessoas qualificadas, é isso que eu sempre falo. O ideal, olha, eu vou até olhar para a câmera lá, qualificação. E a gente está aqui trazendo informações, né? O Dr. Márcio, ele tem um escritório, além da parte acadêmica, ele tem um escritório de advocacia em Ribeirão Preto. Vamos lá. Há quantos anos, doutor? Aí começa. Bom, o escritório já está atuando há mais de 20 anos, com especialização em direito condominial desde 2013, aproximadamente, que nós começamos a trabalhar com cobranças, né? Como todo escritório praticamente começa com condomínios, e depois nós fomos para assessoria jurídica, para a academia, que no caso aí já entrou a pós-graduação, aulas. Então, o nosso escritório atua com especialidade lá. Tenho também aqui um escritório em São Paulo, inclusive aqui na mesma avenida, Brigadeiro Faria Lima, e atuamos em toda a frente condominial, assembleias, vamos em assembleias de instalação, fazemos incorporação imobiliária também, as convenções, regimento interno, atualizamos também para muitos condomínios a convenção, regimento interno, é uma das nossas especialidades, e hoje um foco, um braço muito forte do nosso escritório é esse, tanto em Ribeirão Preto quanto em São Paulo. E, enfim, o escritório, por assim dizer, a gente está atuando dessa forma hoje. E hoje, aqui na cidade de São Paulo, eu posso te garantir que essa tua especialização em convenções e regimento internos, ela é absolutamente necessária. Por quê? Porque os nossos condomínios começaram antes de outras cidades, né? Rio e São Paulo começaram antes. E as convenções ficaram lá, olha, ninguém me quer, ninguém me usa, eu vou fazendo do jeito que tem que ser feito, do jeito que dá mais certo, né? Então, eu consigo saber, eu consigo ter notícias de síndicos que nunca leram convenção. Mas aqui sempre foi assim. Tá, mas o que está escrito na convenção? Não, na convenção está escrito que não é assim. Bom, mas se não é assim, por que sempre foi assim? Não sei, nem o síndico sabe dizer o porquê não. E aí fica tudo muito fragilizado, você concorda comigo? Exatamente. Quando a convenção do condomínio ela não é bem feita ou ela não está atualizada, ela é uma fonte de conflitos dentro do condomínio. Por isso que o condomínio ele precisa, de qualquer forma, e é muito fácil fazer isso hoje. Lógico, tem condomínios clube aí que para alterar uma convenção fica um pouco mais difícil, mas hoje com as assembleias em sessão permanente a gente consegue isso com uma certa tranquilidade. E também financeiramente para o condomínio não é muito caro, então é possível fazer isso. Eu vou dar um exemplo que na última semana, lá em Ribeirão Preto mesmo, um condomínio me contratou para fazer uma destituição de síndico. Isso hoje está muito comum, né? Os síndicos não param no mercado, justamente porque não cumprem a lei, a convenção e o regimento interno. Daí a população condominial não se conforma e quer se movimentar para tirar o síndico. E a convenção desse condomínio era de 1968. Vou revelar aqui que é do ano que eu nasci. Então, veja, é antiga. Para não falar velha, é antiga de dias, antiga de anos. 68. E ao me deparar com aquela convenção, eu disse, olha, é da lei de 64 ainda, mas nós não tínhamos nenhuma alteração subjetiva ou objetiva da lei, da legislação, então era frágil a convenção.
Então não tinha nada ali que a gente pudesse aproveitar, na verdade, né? Era bem sofrível a convenção. Então a minha ideia foi, lógico, a síndica foi destituída e a minha ideia foi, olha, vocês precisam atualizar esse documento urgente, porque é esse documento que vai dar o parâmetro para vocês seguirem daqui para frente, senão vocês vão continuar patinando dentro do condomínio, vocês vão continuar sem se entender, não tem regras de uso das áreas comuns, não tinha as sanções, como é que se aplicam advertências, multas, como é que você recorre disso, daquilo, enfim. É difícil você administrar um condomínio hoje sem você ter isso. Então, é preciso mesmo você atualizar a convenção, precisa modernizar, não tem jeito, não tem escapatória. Agora, tem muita gente que está nos escutando, e aqui é por isso que eu falo que é um programa que não mulheres, a mulher quer saber as coisas, né? A gente quer saber, faz parte do DNA, né? Quer saber. Então, o que é a convenção de condomínio? Porque nós estamos falando de convenção de condomínio, regimento interno, mas muitas pessoas que nos assistem não são da área, mas moram em condomínio. São condôminos, e eles não sabem a importância dessa documentação, que é realmente o nascedouro, é o que regulamenta tudo, mas eu queria que você explicasse cada uma delas e também o que são as atas, né? O que acontece? Tá na convenção de uma forma, mas na ata está de outra, o que prevalece, por que é assim, por que não é, isso é bem interessante. A convenção de condomínio, ela por analogia, dizemos pode que pode falar para o nosso público aí. Ela é a Constituição Federal do nosso condomínio. Cada condomínio tem uma. Pode construir a sua com base no Código Civil, porque o Código Civil de 2002, ele traz um capítulo do condomínio edilício e algumas diretrizes para você seguir. Então, a convenção, a diferença de convenção com regimento. A convenção, ela traz normas gerais, ela fala sobre a estrutura do condomínio, ela fala sobre as áreas comuns, as áreas privativas, os apartamentos, no caso, o prédio e o condomínio de casas ou condomínio de lotes, ela descreve medida de terreno, sobre tudo isso. E também a parte administrativa. Como vai ser a administração? Vai ter síndico, tem que ter, que é obrigatório, por lei. Subsíndico já não é obrigatório, mas a convenção pode trazer, pela convenção, a necessidade de um ou mais subsíndico, dependendo do tamanho do condomínio. Isso que eu queria que você... Vamos fazer um brequinho. Por que tem condomínio que tem necessidade de um subsíndico e tem condomínio que não? Vai depender da estrutura do condomínio. Às vezes, um condomínio de uma torre não há necessidade de colocar um subsíndico ali. Qual a função do subsíndico? Geralmente, você pode atribuir outras funções para o subsíndico dentro da convenção, mas, de modo geral, é substituir o síndico na ausência eventual dele. Então, tem condomínio que tem lá 12 apartamentos, 20, 40, 80, uma torre só. Agora, quando tem duas torres, é importante talvez já começar a pensar nessa figura, porque ele absorve as reclamações daquela torre e leva para o síndico, cada um deles. Tem condomínios, por exemplo, lá em Ribeirão, aqui em São Paulo, tem 3 vezes maiores, eu sei, condomínios com mais de 3.000 unidades aqui, mas Ribeirão, o maior condomínio, são 2 com mais de 1.250 unidades. E são 57 blocos. A convenção prevê 57 subsíndicos. Imagina, olha só. Numa assembleia você tem que eleger. Aqui em São Paulo também tem mais de 70 blocos, edifícios, dentro de um condomínio só, de um CNPJ. Então, o subsíndico ele pode ser interessante, vai depender muito. Por isso que é importantíssimo ter um especialista, um advogado especialista em condomínios para fazer a convenção, seja inicial ou a alteração dela. Porque se você coloca um advogado generalista, ele não vai conseguir customizar. A palavra é essa, customizar a convenção para aquele condomínio, a roupa certa, na medida certa para aquele condomínio. Porque o que geralmente acontece, as construtoras quando entregam, salvo raras exceções, é o copia e cola. Ela pega de um outro empreendimento, talvez de uma outra construtora que não tem a ver com esse, e ela faz ali um enxerto, umas adequações, adaptações, e que no fim fica ali uma coxa de retalhos. Como está a nossa Constituição Federal hoje, né? O nosso Código Civil, enfim, a nossa legislação também é meio assim. Mas então é preciso ter um advogado especialista com procedimentos para fazer essa alteração. Não pode ser qualquer um para fazer essa alteração de convenção. Então a convenção, Ana, ela fala sobre a estrutura geral,
sobre a forma de administração, síndico, subsíndico, conselheiros, vai ter conselho? Quantos conselheiros vão ter? Vai ser conselho consultivo fiscal? Como vai ser isso? Eu posso ter o conselho fiscal e o conselho consultivo? Pode. A convenção, no artigo 1330, o Código Civil, no artigo 1334, inciso 2, diz que a convenção ela pode determinar a forma de administração do condomínio. Então, eu posso ter no condomínio, legalmente eu preciso ter, porque está no Código Civil, um síndico. O síndico. O subsíndico já entra nesse inciso 2. A forma Eu de posso administração, ou não posso? colocar um subsíndico ali. Tá. O conselho, diz o Código Civil que se tiver um conselho fiscal, ele será de 3 membros, que a função dele é dar parecer sobre as contas do síndico. Tá. E, trazendo de novo o 1334.2, da forma de administração, eu posso ter conselheiros consultivos. Eu posso ter comissão de obras, posso ter comissão de festas, comissão de mães, comissão do que eu quiser ter dentro do condomínio de auxílio para o síndico ali. Então, cada condomínio precisa sentar e saber exatamente o que é com o profissional, de novo, isso é importante, com o profissional especialista. Importantíssimo. Porque esse profissional ele vai dizer isso pode, isso não pode. Exato. Isso pode conter aqui, o texto não pode ter isso. Então ele estará ali para ajudar aquela coletividade a formatar a Constituição Federal daquele condomínio. Então, estrutura geral, forma de administração, as assembleias, a forma de divisão de despesas, de arrecadação, fundo de reserva, tudo isso está na convenção. É a convenção que tem que dizer. As sanções, como é que eu vou advertir, como é que eu vou multar? É na convenção, não no regimento interno. O regimento interno, por outro lado, ele vem apenas regulamentar ou ajudar a coletividade ali a entender como é que eles vão usar aqueles espaços. A convenção falou da estrutura, por exemplo, num condomínio tem uma academia. Tá, não vai ser a convenção que vai dizer o horário de funcionamento da academia. Sim. Vai ser o regimento interno. Sim. Como vai usar? Os dias que vai estar aberto? Regimento interno. A piscina, como é que vai ser o uso? Regimento interno. Quadras, quem pode usar? Importante, quem pode usar esses locais? O hóspede pode? O visitante pode entrar na piscina? Se pode, quantos podem por unidade frequentar? Quantos convidados eu posso levar? Então é importante você delimitar dentro do regimento interno essas questões. Os animais, a convenção vai dizer, olha, no condomínio pode ter animais, que você sabe, hoje não podemos proibi-los. Mas como é que eu vou trafegar com esses animais dentro do condomínio? Da minha unidade até o portão de saída, eu vou ter uma coleira, focinheira, dependendo da raça, eu vou ter um carrinho, tenho que levar no colo, como é que é? O regimento interno, ele vai dizer como é que eu tenho que fazer isso. Então, o regimento interno, ele normatiza as áreas comuns, a convivência, as regras de convivência, barulho, saúde, sossego, segurança, os 3 S estão ali todos imiscuídos dentro do regimento interno. Todos eles. Então, a diferença é, as normas estão na convenção e a regulamentação de utilização de áreas no regimento interno. Dos animais, eu gosto sempre de lembrar que antes tinham convenções que diziam são proibidos os animais. Era comum aqui em São Paulo, nos condomínios, não serem aceitos os animais. Então a pessoa sabia que ela ia morar em condomínio, ela não podia ter nem gato, nem cachorro, nem nada. E aí eles tiveram uma solução, né, quando começou uma pressão muito grande, e aí as construtoras têm que vender também, né? Ninguém constrói para ficar vazio. Aí eles colocaram nas convenções é permitido animal doméstico. Eu gosto muito, eu já falei em vários programas, inclusive isso, sabe, Márcio? Quando fala de condomínio, quando fala de convenção, de regimento, eu gosto de falar desse assunto, porque assim, não custa, né? Para as pessoas se atentarem e lerem nas suas convenções. Está escrito lá, é permitido animais domésticos. Muito bem. Quais são os animais domésticos permitidos? O que tem no dicionário como animal doméstico? Vaca, cabra, cavalo, burro, jumento, é tudo animal doméstico. Então, se está escrito animal doméstico, em tese eu posso levar um para minha casa. Né? Mas Pretel, você está extrapolando, ninguém vai chegar com uma vaca. Não sei,
porco já tem um monte. Porque é verdade, tem um monte de gente que hoje cria porquinho, né? E tem uma outra questão também, de cidade para cidade, existem leis de quantos animais são permitidos dentro daquele condomínio. Então, estou falando isso porque no regulamento interno, no regimento interno, nós podemos dizer da necessidade de uma vacinação para esses animais. Os animais hoje eles têm já uma outra postura dentro da sociedade. Então, tem pessoas que se separam e tem visita para o animal. Você tem quem é que vai manter esse animal. Né? Então, tudo isso é colocado no divórcio. E dentro do condomínio não pode? Ou pode? É no regimento que nós temos que colocar? Então, o que nós não podemos fazer é proibir os animais. Uhum. Agora, a jurisprudência, ou melhor, a gente não tem muita jurisprudência. Uhum. A gente tem algumas decisões isoladas sobre, por exemplo, quantidade de animais. Eu posso ter quantos animais eu quiser? Eu posso colocar, seria no caso do regimento interno, uma limitação de animais, de pets, dentro da minha unidade? Eu posso regrar ou dizer que os animais eles só podem sair no colo das pessoas, da unidade dela até a porta de saída. A gente precisa entender isso de uma forma, a gente está partindo para um outro, que é uma seara que... Se é ideal colocar isso no regimento, é isso que eu estou te falando. Isso, mas assim, é importante a gente entender o que é que pode colocar no regimento. Eu posso limitar o número de raças? Eu posso limitar a raça? Boa pergunta. Eu posso limitar a forma de trafegar? Como, de novo, né? Eu acabei de falar, tem que sair no colo de qualquer jeito. Ou seja, eu posso dizer que eu só posso ter animais de raças pequenas no apartamento? Então, é importante a gente entender isso, porque a gente tem que ter, por isso que, de novo, advogado especialista, ele vai fazer uma leitura geral da lei, de todas as leis esparsas, o Código Civil, Convenção, Constituição Federal, e vai dar a cara para o negócio, leis municipais, e vai dar a cara para o negócio. Então, saúde, sossego e segurança, eu tenho que respeitar isso. Eu posso ter um canil dentro de casa? Não posso. É comércio. Mas eu posso ter 4 cachorros dentro de casa? Se o seu apartamento for suficientemente grande para você adequar com dignidade, né? Porque senão depois tem lá os defensores dos animais, que tem maus tratos também, tem lei dos maus tratos. Sim. O advogado que vai fazer a convenção também precisa olhar isso. Exato. Eu posso, então, limitar o número de raças? Depende do tamanho do condomínio, depende do tamanho do apartamento. Eu posso impedir a pessoa de ter um labrador? Só pode ter raça pequena, só Shih Tzu, ou Poodle, ou aquele Lulu da Pomerânia, aqueles cachorrinhos de madame, digamos assim, né? Eu tenho uma Shih Tzu linda, maravilhosa. Mas eu posso impedir a pessoa de ter um labrador? Ou um Rottweiler? Eu não posso impedir a pessoa de ter essas raças dentro do apartamento dela, desde que ele não esteja trazendo problemas de saúde, de sossego e segurança. Então, a segurança, como é que eu resolvo? Focinheira e coleira. E um carrinho especial. Agora, obrigar uma senhora de 80 anos a sair com um labrador no colo, você acha razoável? Não. É desarrazoável. Então, eu não posso proibir ela de ter o labrador. O meu regimento só pode ter poodle lá no... Não posso fazer essa proibição. O que eu preciso ver é se a raça que está ali, ela está incomodando na saúde, no sossego e segurança. Se tiver tudo bem, se, por exemplo, a pessoa sai, fica latindo o dia inteiro, pronto, é maus tratos. Você tem que notificar a pessoa e ela vai ter que dar um jeito de tirar aquele animal de lá ou resolver o problema dele. Agora, eu não posso proibir por proibir que ela tenha aquela raça. Então, e isso é fundamental, voltando no tema específico da convenção, do regimento, isso é necessário que o condomínio tenha a orientação do advogado. Agora você acabou de dar uma orientação, que é uma orientação magnífica para aqueles que vão alterar um regimento interno a respeito de animais. Mas tem mais coisa que nós não vamos contar aqui. Sim, quem quiser vai contratar o Dr. Márcio Espímpolo. Quem quiser, contrate o Dr. Márcio Espímpolo para acertar. Eu só quero fazer um parênteses que eu acho importante.
Você falou de animais domésticos, né? E falou de vaca, burro, cavalo, porquinho. Você sabe que eu faço um programa, Condomínios pelo Mundo. Eu apresento esse programa já há algum tempo. E o primeiro episódio, o primeiro programa gravado, inclusive na Conde TV, você aí que está nos assistindo, pode procurar aí Condomínios pelo Mundo, você vai encontrar um bate-papo que eu tive com o Ricardo Carpá sobre condomínios pelo mundo também. E nesse episódio de Ribeirão Preto, estava lá nesse maior condomínio que tem em Ribeirão Preto, 1.258 unidades, e como sempre eu entrevisto as pessoas que moram ali, eu quero saber como eles vivem. E aí uma senhorinha, eu estava entrevistando, está lá no programa de Ribeirão, registrado, ela disse, eu perguntei, qual é o fato inédito que a senhora teve aqui? Uma vez tinha uma pessoa, o fulano de tal, ela citou o nome lá, naquela torre ali, ela apontou que eles achavam estranho que no elevador sempre tinha capim. E aí foram descobrir, vasculhar tudo, descobriram que ele criava cabra dentro do apartamento dele. Cabra também é um animal doméstico. Animal doméstico. E tinha dado filhotinho. Então ele pegava o capim para levar para dar de alimento o capim no e que ficava no elevador. Pra você ter uma ideia, veja só que ele criava uma cabra dentro do apartamento dele. Então, apartamento de 40 metros quadrados. Então, quando é uma só, tá bom ainda, né? Porque era a mãe e o filhotinho. Pode ser pior, né? Ela pode dar cria de 6, 7, sei lá, quantos cabritos que pode ser de cada vez. Mas, enfim, a questão aqui que eu quero também salientar para quem está nos escutando, que a convenção e o regimento em especial, ela também tem que sofrer alterações frequentes, né? Não todo ano, mas porque muda aquela população, mudam-se as leis. O exemplo que eu peguei dos animais foi justamente para a gente poder fazer essa diferença. Existiam condomínios que eram proibidos animais, hoje não se coloca isso de jeito nenhum. Em relação... Mudam-se as convenções sociais. Exato. Também. E aí você tem que mudar o regramento de quem está dentro do condomínio. Então, por isso que assim, o ideal é você contratar um advogado que saiba as leis, os limites, né? Sabe como ele vai poder entrevistando aquelas pessoas, sabendo como é que elas vivem, sabendo como é que é a estrutura física daquele condomínio, para poder realmente colocar no papel o melhor regramento para não ter conflitos, não é isso? Exatamente, você foi no ponto crucial. Quanto mais você tiver de informações legais dentro da Convenção e Regimento Interno, menos conflitos, possibilidade de conflitos você vai ter no condomínio. Mas aí acontece muito, às vezes, numa assembleia, né? Muda-se alguma coisa, que está ou no regimento ou na convenção. Como é que é isso, doutor? Outro grande problema, equívoco, quando o condomínio não tem uma assessoria jurídica especializada. Exatamente. E não está na assembleia. Algumas alterações que eles querem fazer, eles fazem, por exemplo, que são matéria de convenção, eles usam quórum da maioria simples dentro de uma assembleia e colocam lá na ata que, a partir de hoje, o rateio, por exemplo, a divisão de despesas que na convenção estava por unidade, eles acham injusto, agora nós vamos mudar para a fração ideal, porque tem coberturas aqui, a gente acha que é injusto eles pagarem, todo mundo paga a mesma coisa. E aí, numa assembleia com quórum simples, eles vão lá e modificam essa norma. Essa norma é convencional. Precisa de 2/3 do todo, aprovando, não só presentes, mas aprovando a modificação disso num novo texto da convenção. Não é matéria de regimento interno, que pode ser, dependendo do caso, porque nós temos casos também que o cartório de registro de imóveis ele exige que seja 2/3, porque o regimento interno está dentro da convenção, e a convenção diz que para alterar o regimento interno também é preciso de 2/3. Então, tem casos e casos. Quem vai ver isso? O advogado especialista. Ele não vai deixar que um regimento interno seja alterado também por maioria simples ali, uma regra, por exemplo, de condução dos animais, sendo que precisaria de 2/3 também. Então, o outro advogado de um condômino, por exemplo, que se sentiu desprestigiado,
né? Poxa, estão tirando o meu direito de ter meu animal agora aqui, só posso ter raça pequena. O que eu vou fazer? Eu tenho um animal há 10 anos. Eu vou me desfazer dele agora? Como é que eu me desfaço de um filho? Para as pessoas hoje, um pet é um filho, para muitos deles. Substitui, inclusive, o filho. Sim. Você acha razoável isso? É desproporcional. Mesmo que fosse fazer uma alteração de convenção com 2/3. É desarrazoado, desproporcional. Eu imagino que qualquer juiz impediria uma situação dessas, obviamente. Mas, de novo, é preciso, só para focar no que você perguntou, é preciso ter um advogado ali para orientar os condôminos. Qual é o quórum adequado? E, se for fazer uma alteração, é preciso consolidar aquelas alterações num novo documento. Consolidar, para o nosso público aí que às vezes não é da área do direito, consolidar significa você fazer o documento inteiro de novo com aquelas alterações. Não simplesmente pegar a ata e distribuir para todo mundo e falar, olha, alteramos a convenção. Não, a alteração de convenção precisa ser feito esse documento, levado lá no registro de imóveis, que é o lugar onde se altera a convenção, e registrar essa alteração. Senão, ela tem validade? Tem, somente entre os condôminos. A convenção não registrada, desde que ela tenha seguido os procedimentos corretos, lá, por exemplo, de 2/3 aprovando lá na Assembleia, ela tem validade somente entre os condôminos. Ela não tem validade perante terceiros, como, por exemplo, bancos e Receita Federal. Então, é preciso entender tudo isso para você dar uma vida condominial digna para aquela coletividade. Senão, eles vão ficar patinando sempre nos problemas que eles têm. E lembrando, né, que nós temos os condomínios, os condomínios que mais afetam, né, são os condomínios prédios, né, e os condomínios casas. Porque é muito interessante a convenção de condomínio de um edifício que seja não residencial ou que seja comercial, ela é mais estática, porque as pessoas vão lá, trabalham... Não dormem. Elas não dormem. Onde você dorme é que tem um problema. O problema é onde você dorme. Exatamente isso, né? E a gente sempre diz, é onde está arraigado, né? É a minha casa, é o meu lugar, eu posso fazer o que eu quero. E assim, a gente está dando todas essas informações para quem está nos escutando, é que justamente não é bem assim e que a gente precisa ter muita atenção na convenção, no regimento, nas atas de assembleia. Então, nas assembleias, nós precisamos também dos advogados especializados para saber o que pode e o que não pode ser votado, qual o quórum que tem que ser utilizado para ter validade depois. Tudo isso tem que ser falado. Na verdade, eu vou um pouco mais além e dizer que a Assembleia ela começa na confecção do edital da Assembleia. Sim. Então, o edital do nosso escritório, nós fazemos questão disso, nos condomínios em que nós temos assessoria jurídica mensal, até recebi agora há pouco 2 editais nos grupos que a gente tem com os condomínios, tem que passar por nós, para a gente validar se as informações ali estão corretas, porque quem faz o edital é a administradora. E a administradora, nem sempre ela tem expertise em fazer o edital. Sim. Então, não embasa naquela convenção, às vezes ela copiou e colou de um outro, pega artigo de convenção de outro. Então, a gente tem que conferir tudo isso. Se está aplicada aquele condomínio específico, os artigos e também a lei. E se tem matéria ali que a gente vai precisar de quórum qualificado ou não, procurações, até mesmo as procurações de convenção para convenção muda. Tem convenção que exige reconhecimento de firma, outra não, quantidade, limitação de procuração, quem pode receber, quem não pode. Tudo isso precisa ter um campo de observações no edital da Assembleia. Isso tudo já elimina uma série de problemas que você costuma ter numa Assembleia. Então, um advogado especialista em condomínio é muito importante desde o começo da Assembleia, que parte da confecção do edital de convocação. Eu digo sempre assim, olha, é como você ir no médico na hora que você está doente, né? Você está doente ou entra numa UTI, né? Agora, se você puder fazer os seus exames anuais, verificar como é que está exame de sangue, né? Como é que está o coração,
Só um check-up Prevenção. é a prevenção. E isso tudo traz muito mais tranquilidade, muito mais saúde, muito mais sossego e muito mais segurança para os condomínios, não é verdade? Perfeito. Eu acho que essa é a ideia, né? E olha, nós estamos chegando no fim do programa. Você acredita uma coisa dessa? Já? Já. Tá tão bom o papo? Então vamos mais um pouquinho. Vamos. Vamos mais um pouquinho. Vamos mais Abra essa exceção para nós. A gente quer dar essa informação porque eu atinjo mulheres e as mulheres condôminas, né? E aí as mulheres condôminas, elas têm uma influência significativa dentro dos condomínios, graças a Deus. Então, tem que aqui fazer a minha parte. Então, eu acho que é fundamental. E lembrando, né, que a convenção, ela não é estática. Então, você tem que olhar a sua convenção, reparar, né? Você não precisa ser o síndico, né, mas você tem que reparar na sua convenção e no seu regimento interno, se onde você mora, ele está atento àquele regramento que lá está. Isso é importante. Não está? Vá lá, conversa com o seu síndico. Olha, você reparou, nós temos aqui 50 regramentos, 50 itens, né? 50 artigos, e 25 já não funcionam mais. 25 não funcionam mais. E como é que fica isso? Mudou tudo. Então, essa observação, né, o nosso olhar feminino nessa hora é muito importante, trazer para o síndico, trazer para a síndica. Hoje nós temos muitas síndicas que estão fazendo muita alteração, justamente porque estão observando essas fragilidades, né? Eu gosto muito de falar, até para a linguagem comum, de quem sempre nos ouve, nos assiste, em palestras, em aulas, enfim, nesses podcasts que são fantásticos para a informação, que o condomínio é uma micro-sociedade política. Nós temos o presidente da República, que ele tem que cumprir uma coisa chamada Constituição Federal. Exato. Quando ele não cumpre, ele começa a correr o risco de sofrer o que nós chamamos de impeachment. O governador do estado, ele também deve cumprir a Constituição estadual. Quando ele também não cumpre, ele também sofre aí a possibilidade de ter um impeachment também. Um prefeito, a mesma coisa, só que o prefeito não é Constituição, é a lei orgânica municipal que ele tem que cumprir. De qualquer forma, ali naquela lei orgânica está prescrito que se ele fizer algo em desacordo com o que está nessa lei orgânica, ele também pode ser afastado, sofrer impeachment. E dentro do condomínio, é uma micro-sociedade política. O síndico é como se fosse um prefeito. Na prefeitura, a gente quase não tem diretamente, a gente não consegue participar desse impeachment. No caso do Estado também não, é muito difícil a gente acessar lá em cima. E o presidente mais ainda. Nós temos os nossos representantes eleitos lá para isso. Só que no condomínio não. No condomínio a gente tem como se mobilizar para fazer o que nós chamamos de destituição de um síndico que não cumpre a lei, a convenção do condomínio e o regimento interno. Então é nisso que, como você disse, se os condôminos começarem a observar como é que são as leis daquele condomínio, ele vai ter mais chance de fazer uma boa cobrança. Olha, o que você está fazendo aqui não pode ser feito, está dizendo aqui na convenção que não pode. Olha, que legal, você está cumprindo bem a convenção aqui. Então, o condômino ele vai conseguir ter um parâmetro, porque tem síndico que, infelizmente, ele realmente não cumpre a lei, não cumpre a convenção. Ele tem lá um grupo de amigos que ele sempre dá atenção, quer fazer diferente, pune uns e não pune outros, pune de forma errada, não dá o direito de ampla defesa para um, para outro. É preciso, não faz uma mediação adequada. Nem me fale. Nenhuma mediação, na verdade, o síndico costuma fazer, porque também não tem técnica nenhuma de mediação. Exato. Mas é preciso, então, que os condôminos, como você disse aí, muitas estão assistindo e muitos também assistem esse quadro, esse podcast, comecem a conhecer os seus direitos. Lógico, tem deveres.
Mas bem também lembrado, bem conheçam lembrado. os seus direitos, que está ali na convenção, está no regimento interno. O síndico tem que aplicar aquilo. Se não aplicar, nasce o direito para você de começar a reclamar ou solicitar, por escrito principalmente, que ele cumpra o que está ali, para ele não correr o risco de sofrer o impeachment ou a destituição, que é o que está acontecendo muito no mercado hoje. Muitos síndicos, por não estarem aplicando isso. O mercado condominial está polarizado, assim como na nossa política nacional. Exato. Tem lados. Um síndico assume, o outro imediatamente já é oposição. Exato. E começa a querer puxar o tapete daquele, mesmo que ele esteja fazendo o correto. Exato. E uma coisa que você sempre me ensinou: Eu? comunicação. Sim. A falta da comunicação do síndico, ele pode ser o maior técnico do mundo. Se não soubesse comunicar, como diz o nosso velho guerreiro Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então, é assim, eu já vi muitos síndicos caírem porque não sabiam se comunicar com os condôminos. Então, uma das mais importantes artes, que eu digo, dentro de um condomínio é a faculdade da comunicação. Saber se comunicar bem. Porque se não souber se comunicar, pode ser o melhor gestor do mundo, vai cair porque não soube se comunicar. Ele tem que, além de ser honesto, ele tem que parecer ser honesto. Ele tem que mostrar, ser transparente. E a transparência vem da comunicação. Tem que saber se comunicar tanto verbalmente como não verbal. Como não verbal. Ele vai colocar lá os boletins, o que ele está fazendo dentro do condomínio, manda nos grupos. Hoje é muito fácil, né? Antigamente era difícil, mas hoje é muito fácil. A rede social está aí para você fazer isso à vontade. Então, hoje em dia, os condôminos precisam ter conhecimento dos seus direitos, precisam cumprir seus deveres. Muito importante isso, porque muitos também, aquele senso de egoísmo nato nosso do ser humano, né? Nascemos com aquele primeiro eu. Quando você vai para condomínio, é primeiro nós. Exatamente. Coletividade, senso de coletividade. E aí, obviamente, depois os seus direitos também. Mas primeiro você tem que pensar no todo, porque senão nada funciona naquele condomínio. Enquanto as pessoas não entenderem isso, eu acho que essa é a maior mensagem. Enquanto as pessoas não entenderem que elas precisam ter o senso de coletividade, o condomínio, nenhum condomínio vai ser, em qualquer medida, feliz ou vai ter possibilidade de viver em paz sem conflitos ou sem muitos conflitos. Conflito vai existir porque onde tem gente tem problema. Mas você consegue minimizar muito com boas práticas de gestão, de comunicação, de mediação e de tudo. E com convenções, regimentos e acompanhamentos em assembleias. Modernos e atualizados. Modernos, atualizados, com advogados especialistas, como o Dr. Márcio Espímpolo, que aqui está. Obrigado. Agora realmente terminou o programa, eu tenho que te agradecer mais. Suas palavras finais para quem está nos escutando, deixe o seu recado, como é que as pessoas te encontram aqui em São Paulo e lá em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, lembrando que já fui muito bem recebida lá, né? Inclusive no Pinguim. Sim, famoso Pinguim. E eu deixo suas palavras finais, agradeço muito de você estar aqui. Eu posso dizer que eu nasci em Ribeirão Preto, mas eu sou um cidadão do mundo, né? Como vocês sabem, ou devem saber, ou vão saber agora, clicando aí para descobrir condomínios pelo mundo. Eu faço esse programa, eu vou conhecer pessoas, vou conhecer lugares, conhecer condomínios, conhecer leis do mundo inteiro. E eu replico isso para vocês através do meu canal, @Condomínios pelo Mundo no YouTube. Tem também no Instagram, Condomínios pelo Mundo. E se você quiser falar comigo, particularmente, você pode acessar @Marcio_Espímpolo, que você também pode ter acesso direto a mim. É o meu escritório, tanto em Ribeirão Preto quanto em São Paulo, mas eu atendo o Brasil inteiro, principalmente quando se trata de orientações, de assessoria, né? Hoje, à distância, a gente consegue fazer essas assessorias e também alteração de convenção, regimento interno, incorporação. O nosso escritório estará à disposição de todos. Mais uma vez, Ana, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você em Mulheres Condominiais. Programa rico, parabéns para você. Espero que você continue com esse programa com muito sucesso e eu estou sempre à sua disposição. Mulheres Condominiais é o olhar feminino, né? Eu sempre falo, é o nosso olhar feminino para todas as questões condominiais. Não tem nada, não polarizo.
Eu quero dar voz para as mulheres, dou voz para as mulheres, fui a primeira a dar voz para as mulheres, mas eu acho que não é para polarizar. Então, bons profissionais, homens, mulheres, a gente tem que valorizar, tem que trazer, tem que falar e tem que dizer o porquê que estão no mercado e tem destaque no nosso mercado. Estamos aprendendo sempre um com o outro. Com certeza. Né? Eu já vi alguns programas seus, confesso que eu não vi todos, mas eu vi alguns, e eu sempre estou aprendendo, em lives, em programas como o seu. Um aprende com o outro, eu acho que isso é importante, adquire competências. E quanto mais competências você tem, mais serviço você vai ter a serviço da população condominial. Exatamente. E terminando o nosso programa, agradecendo os nossos patrocinadores, que sem eles nada seria possível. Né? Vamos falar aqui da GK, desde 1976 atuando nos condomínios de São Paulo, por São Paulo, né? Fora de São Paulo também, da cidade de São Paulo, atende portaria e a Repinte, né, gente? Que olha, ele gosta tanto das mulheres que ele fez a coisa mais útil que toda mulher tem que ter dentro da bolsa: lixa de unha. Não é magnífico? Então, aguardo vocês no próximo programa. Qualquer coisa, entre em contato conosco, estamos sempre à disposição e até a próxima edição. Não se esqueçam, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, assistam ao nosso programa Mulheres Condominiais. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.